Começou. Então vamos lá. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Bruno, eu sou psicanalista e nós fazemos o Cine Caminhos, né? Que é esse evento, ele acontece mensalmente. A gente convida colegas nossos, amigos, né? Para a gente poder fazer esse bate-papo psicanalítico. Eu vou falar rapidinho, pessoal, para quem não conhece o nosso espaço aqui, né? O Caminhos na Psicanálise é um espaço que fica em Sorocaba, né? Na cidade de Sorocaba. E aqui, né? Nós temos diversas atividades, né? Então, nós temos cursos, grupos de estudos, fazemos, né? Aqui o Cine Caminhos, fazemos também uma reflexão clínica a partir do in treatment, né, que é o em tratamento. Um grupo de pessoas assiste a série, né, um paciente específico da série do em tratamento, né, e faz uma discussão clínica a respeito daquele caso, né. Temos 2 grupos de estudos, né, fizemos o cineminha, né, que foi voltado para as crianças, né. Então, nós temos várias atividades, né? Esse evento Cine Caminhos é online, né? E aqui nós temos a possibilidade de várias pessoas, né? De diferentes localidades, para as pessoas poderem participar, tá? Então, eu dou a dica a quem quiser saber um pouquinho mais, né? Das nossas atividades, para poder nos visitar nas redes sociais, tá? Seja no Instagram ou seja no Facebook, Caminhos na Psicanálise. Tá bom? Não sei se esqueci de alguma coisa, a Sandra também é a nossa amiga aqui do Caminhos. Esqueci de alguma coisa, Sandra? Você falou dos cursos? Falou, né? Que a gente tem Dos cursos e 2 dos grupos de cursos, né? estudos. Isso. É isso mesmo. Uhum. Então, tá bom. Bom, eu vou apresentar para vocês o, o Emir Tomazelli, que é um querido professor e amigo. Estou muito feliz do Emir estar aqui conosco hoje. Ainda mais, né, com essa escolha desse filme também, né, muito intenso, né? Então, só para vocês, vou apresentar o Emir, né? O Emir, ele é psicólogo, mestre em doutor em psicologia pela USP, professor pelos institutos SEDES, Instituto Távola e o EPLA, né? E o Emir tem vários livros publicados, né? O Emir foi e continua sendo meu professor. Emir, muito obrigado, brigadão por estar aqui conosco. Vamos fazer um bate-papo psicanalítico, né? Só antes da gente começar, eu gostaria de dar duas orientações para o pessoal. Quem puder, por favor, abrir a câmera, né? Eu acho que fica um clima mais gostoso, a gente fica um pouco mais próximo, né? Acho que fica legal. A outra coisa é que nesse primeiro momento, né, o Emir vai fazer algumas considerações, né, sobre o filme. No segundo momento, eu peço para que as pessoas, na hora da gente bater o papo mesmo, né, vocês podem escrever no chat ou erguem a mãozinha aqui, né, que daí a gente vai por ordem de chegada, né, aí a gente vai construindo, tá? O nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Tá com você, Emir. Obrigado, Bruno. Boa noite, gente. Eu queria reforçar o pedido do Bruno de eu poder ver vocês. Eu sinto falta do rosto. Obrigado. Quem puder, eu agradeço. Boa noite, Professor, eu juro obrigado. que abro já já, viu? Tô só resolvendo umas questões Tá de bom. almoço e banho, sabe? De Promessa? crianças. Promesso. Então tá bom. Ah, obrigado, viu, Bruno? Obrigado aí ao grupo de vocês
pelo convite. Fiquei super feliz de ser chamado, enfim, e para falar desse tema que é um tema bem velho na minha vida. Eu penso sobre o Pinóquio já, sei lá, acho que desde o ano 2000. Então, e eu dei cursos que eu pedia para os alunos lerem o Pinóquio e fazerem um trabalho sobre o Pinóquio, né? Mas eu, nessa época que eu estudei Pinóquio sem o filme, né? Antes, muito antes do filme, foi uma época que eu entendia o Pinóquio numa perspectiva como é que eu posso dizer? Da incapacidade para aprender, né? Da dificuldade para aprender, da limitação do aprendizado, da necessidade de ignorância. Era uma outra leitura do Pinóquio, né? Um Pinóquio mais incapaz de ser capaz de sofrer uma experiência e aprender com esse sofrimento, né? Com aquilo que se chama aí grosseiramente pateimatos, né? É o aprender com a paixão, né? Com o dilaceramento, com o sofrimento, né? Mas quando você me convidou e eu falei desse stop motion aí, esse lindo trabalho do Guilherme Del Toro, a perspectiva de leitura, a chave de leitura é outra, né? Então, uma chave que eu acho que eu vou... Eu escrevi certas coisas, né? Para ler para vocês e ir refletindo enquanto eu leio, né? Não sei quanto eu vou ler e quanto eu vou falar, vou fazer uma mistura, assim, porque, vamos dizer, o texto ainda tem essa característica do afresco, né? Ainda não está pronto enquanto texto, né? Então, não vou ser propriamente um texto, mas tem trechos desse rascunho, desse improviso de imagens, que tem conceitos, tem questões que eu acho bem interessantes para quem gosta de psicanálise, né? Eu não sabia qual era meu público propriamente, mas eu puxei a sardinha para o nosso braseiro, né? Para o braseiro do psicanalista, né? Então, eu acho que eu vou seguir esse caminho e vou ler um pouquinho e o que for me ocorrendo enquanto eu leio, para facilitar o entendimento do que eu escrevi, eu vou falando, tá? Eu vou estar aí com a imagem, mas eu vou estar aqui lendo o texto. Então, se alguém quiser me falar, me chama, tá? Beleza. Peraí, Bruno. Ah, o mouse não está respondendo no texto. Como será que eu devo fazer? Mouse. Travou o mouse? Travou aqui o texto. Será que eu tenho que sair e entrar da reunião? Não sei, porque geralmente Spotify. Fechando. você está com ele Só no o Drive. texto só, né? Tenta abrir e Zoom é o que fechar. está aberto. Abrir e fechar o texto de novo.
eu não estou conseguindo dar comando nele, isso que está engraçado. Ah, entendi. Mas para outras telas você consegue dar comando? Consigo para nossa tela, consigo. Ah, então acho que deve ter travado o Word ou o Drive, né? Você está com ele no Word ou no Drive? Estou com ele no Word, aqui aberto o Word. É, Se acho que apertar um ESC, será que não dá certo? S. ESC. ESC é uma Ah, ESC. ESC. Isso. Sim, ESC, não. Não, não está aceitando. Gente, me dá um minuto. Tá bom, Eu já vou. Meu Deus do tá céu, que bom, bagunça. Além de tudo, cria confusão. Espera aí, turma. tá bom. Tranquilo. Tem o 2, né, do Pinóquio, vocês viram? Pinóquio 2, viram? Pinóquio 2? Acho que É, não. sim, Não. Eu não vi, Sandra. Não vi. tem uma continuação desse daí. Ah, Não que é, acho legal. que não sei se é o mesmo, eu acho que é a mesma produção, mas conta a história, uma outra história mais completa. Talvez ele vai falar. Mas é na mesma linha, Sandra? Ou é uma transformação da história original? Ou ele cria outra história? É como se fosse uma continuação, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui, daí eu falo. Desculpa, é que eu tô sozinha com ele, ele é filho do Sedes, né? Então, Filha do céu. Bom, deixa eu ver se o Emir precisa de alguma ajuda. Pelo que ele falou, deu a impressão de que o Word dele travou, né? Fiquei com essa impressão. Mas vamos ver aqui. Se tiver como falar com ele, avisa Hum, para clicar ao mesmo tempo Ctrl, Alt e Delete, que aí ele é, pode, né, gerenciar as é, tarefas lá e quando trava, assim, é problema. sim. Eu pensei nisso também. Que daí ele pode apertar o Ctrl Alt Delete, né? E aí poder selecionar para fechar só o Word, né? Isso, gerenciar tarefas, aí fecha só o Word. E aí Sim. abre novamente. Vamos ver.
Tá voltando aqui. Estão me ouvindo? Oi, sim, Tá? Tá. sim. Que princípio anticlímax. Vamos lá. Só não tô te Bom, vendo. não está me vendo? Vocês Espera estão aí. vendo o Emir? Não? Acho que nem eu estou me vendo aqui. Ah, então tá. Acho que então Ah, já vai. Ah lá, pronto. agora chegou. Aqui, Tá aqui, jóia. aqui, aqui. Então tá bom. Bom, Guilherme Del Toro, 2022, né? Eu fiz um highlight, o primeiro é um filme sobre homens, portanto, um filme sobre a melancolia masculina, portanto, um filme sobre o masculino, portanto, um filme sobre a estupidez e a ternura, e também sobre a eternidade da infância, ou sobre como a masculinidade pode vir a ser uma profunda e triste infância infinita, perpétua intolerância à frustração e inominável intolerância à maturidade. Acho que vamos parar por aqui, né? Dá uma pausa aí. Highlight 2. O nariz de Pinóquio não se trata de mentir, se trata de não poder mentir sem que isto se torne evidente para todos. O nariz é a declaração, é o índice da intolerância à frustração, da intolerância ao crescimento e ao desenvolvimento emocional. Pinóquio desnudado e sem proteção é exposto pelo próprio nariz, que é uma autodenúncia, uma consciência moral com expressão corporal. Highlight 3. A morte. Quantas vezes temos que morrer para, enfim, estarmos mortos? Quantas vezes devemos reviver para poder viver uma só vida? Quantas mortes são necessárias para uma vida poder ser a nossa vida? Um filme sobre a vida e a morte não é outro senão o de uma discussão entre o encontro e o adeus. Uma luta entre duas tendências, Rio Negro e Solimões lado a lado, sem nunca se misturar. Lá na Capela Sistina, é a justa distância entre o dedo de Deus e o de Adão, que revela a imagem que sela o encontro despedida, o nascimento, que é a Deus. Porém, o mundo está em guerra, hoje não menos. E como sempre é o nazismo emergindo como força descomunal, e como sempre é o nazismo emergindo com força descomunal, e a imbecilidade florescendo sem perdão. Porém, como o homem e Deus também são conhecidos por obterem calma, tirando vidas, acaba-se deduzindo que matar e morrer sejam, além de marcas instintivas, rituais necessários à expressão pública de que viver tem um aspecto conectado ao insuportável.
e de que, por isso, vale muito a pena morrer sempre que possível. A outra opção é se desenvolver e tolerar a dor até fazê-la representada. Este caminho não está disponível para todos. Guilhermo sublinha a dor que o amar possibilita e que o apego encena e encarna. Ter alguém, ter um filho, ter de quem cuidar, necessidade dos homens. Amor que preenche e deixa completo. Não seria de todo insensato pensar que é verdade, que é da evolução humana termos, no nascimento de uma criança, de um lado o acolhimento e do outro o absoluto abandono. É aí que Ferenc se quis chegar quando afirmou que a criança é o sujeito em estado de vulnerabilidade. A criança é o que deve ser cuidado. E o cuidado, amor e vulnerabilidade são experiências difíceis, muito exigentes e desconfortáveis, são experiências complexas demais e necessitam de nosso desenvolvimento emocional. Ou seja, quando perdemos algo ou alguém, antes de estarmos preparados para entristecer com isso, as coisas se complicam. A tristeza, o luto e a perda são dores de dificílima digestão e elaboração, e elas decorrem de o amor ser, antes de tudo, uma fusão com o objeto, uma necessidade e não um desejo. É exatamente quando desejos se tornam experiências da ordem do necessário que o necessário fica sendo insuportável. A necessidade dá vida a uma dor inominável que chamamos submissão ao outro, pela necessidade vital dele. Em último sentido, necessitar é amar o objeto por medo de não tê-lo mais e de por isso perder a vida. E aqui, quem ama, mata. Ou se não mata, faz renascer de qualquer forma para não precisar sofrer a dor de perder. Se vocês observam... Bruno, posso seguir? Tá bom isso? Manda brasa, tá bem legal. Depois a gente pode abrir para o pessoal, mas vamos tocando. Tá bom. Se vocês observarem com cuidado, irão ver que fica claro que todo sujeito odeia o amor que não pode deixar de sentir pelo objeto, porque precisa do objeto para viver. Uma vez que sem esse amor a vida é insuportável, podemos supor que a base original, onde o amor se assenta e nasce, é a dependência. Creio que seja aí que surge a graciosa sentença: te odeio por não poder deixar de te amar. Ou mais simples, te odeio por te amar. Crimes de amor, crimes de necessidade, crimes de renascimento, de revida, crimes de vida, crimes de obrigação à vida. Deixa para lá. Parece que Guilherme Del Toro escolheu o penar de Gepeto por amar demais como o crime de dar a vida
à base do machado. E isto desemboca inevitavelmente no tema da perda insuportável e indigerível, dor dilacerante por todos os cantos. Mas essa perda não se realiza por completo até o final, porque é insuportável. E é insuportável porque perder aquilo do que se deve admitir que se depende é insuportável. Por isso, me parece que ele marca e remarca que essa dor é nascida do amor extremo, do amor intolerante, e não da gratidão de alguém por poder, e não da gratidão que alguém pode ter pela vida recebida. Vou ler de novo. Por isso me parece que ele, o Guilherme Del Toro, marca e remarca que essa dor é nascida do amor extremo, do amor intolerante, e não da gratidão que alguém pode ter pela vida recebida. Não reconhece que, para agradecer a vida, é necessário elaborar e aceitar a morte. É aí que se encontra a impossibilidade de Gepeto digerir e simbolizar a perda do filho, fazendo o luto necessário. Lembremos do surto de fúria de Gepeto embriagado ao derrubar a árvore e separar o cepo do qual nasce Pinóquio. Por não aceitar a dor, o pai pariu o substituto do filho. Seu ventre é seu formão e seu martelo. Seu motivo, seu ódio pela perda do filho Carlos. Para nós que estudamos a psicanálise, pensamos inevitavelmente nas ideias de Klein, quando ela define os aspectos da passagem para a posição depressiva, e onde ela estabelece a profunda relação entre gratidão, luto e tristeza. No filme, o caminho dessa elaboração é extremo. Ela é realizada com muito sofrimento e por uma via tortuosa e angustiante que busca evitar o que não deveria ser evitado. Não muito longe do problema emocional levantado pela entrada na posição depressiva, Bion levanta o problema da abstração, isto é, lidar com a ausência do objeto. E Bion lida com o problema da abstração como uma experiência emocional de percepção, experimentação e representação do vazio. Para Bion, um lugar que um dia foi ocupado por um objeto ou por um ponto que esteve lá, mas não mais está, pode descrever a ausência como uma emoção que vai produzir estados mentais que não são próprios para o surgimento de pensamentos. Só servem para ser agidos, para serem executados como ato impulsivo, descarregados de modo brutal em atos sem inteligência. Nesse sentido, atos sem pensamento. Nesse sentido, atos sem pensamento acabam por se transformar e revelar que o luto é impossível. É refém de uma idealização do manter algo vivo a qualquer preço. A percepção rancorosa de uma partida é justamente a transformação daquilo que deveria ser apenas uma abertura para a ignorância e para a consequente pesquisa e curiosidade, é transformado em ato proposital do objeto contra o sujeito. Mas
Complexamente, quando esse vazio é habitado por maldade, crueldade e revanchismo, o enigma sobre que vem a ser o objeto de amor se dissipa e a ausência da mãe é sentida pelo bebê como um ato cruel da mãe contra ele. É nesse ponto que podemos nos organizar como uma máquina intolerante à realidade e passarmos a usar a arrogância contra o conhecimento, ditando o que é a realidade, que é certa, e qual é a realidade que é errada. Em Melanie Klein e em Bion, o pensamento é simples. Conhecer sempre envolve luto. Envolve uma ausência, uma falta, um vácuo e, associado a isto, uma intuição consistente de um futuro de muito trabalho para dar conta do sofrimento que é o não saber, que é o desconhecer e o ir aos poucos sabendo. O sofrimento da infinitude do saber é a angústia da dúvida inexaurível e de que cada passo dado se abre para uma quantidade insuportável de caminhos. Apesar disso, e talvez por isso mesmo, poderíamos dizer que há formas melhores de se lidar com um luto. Esta forma se chama escolha. Escolha do possível. Escolha do que nos cabe e daquilo que damos conta. Podemos dizer que faltava a Gepeto a capacidade de tolerar uma frustração profunda e fazer de um mau negócio alguma coisa de bom. Também seria bom falarmos que sua pouca capacidade para diferenciar a dor necessária para experimentar a beleza da vida e da perda, uma vez que sentir é sofrer, tem que ler de novo, gente, que aqui embodocou. Também seria bom falarmos de sua pouca capacidade para diferenciar a dor necessária para experimentar a beleza da vida, uma vez que sentir é sofrer, de uma dor auto-infligida, de uma dor masoquista e punitiva, que é só demanda, não se satisfaz nunca e reclama queixosamente do sofrimento do eu. Narcisismo melancólico? Mesmo que eu saiba da dor profunda de Gepeto, seria bom a ele que a sua vida emocional, quem sabe, em sua vida emocional, quem sabe poder discriminar melhor o que é culpa persecutória, necessidade masoquista de culpa e o que é a verdadeira responsabilidade, podendo tornar-se capaz de cuidar da própria dor e duramente admitir que o objeto foi embora. Poder pensar de tal forma que implique na construção de um eu posso tolerar a frustração que o adeus convoca. Temos que nos permitir pensar que a dureza de uma percepção da realidade não é uma experiência simples para nós. É de coragem. É uma experiência de outra ordem. O contato com a realidade envolve coragem, porque na realidade há muita secura e uma profunda indiferença a todos nós e nossos sentimentos. Só para dar uma imagem, eu assisti um desses filmes de bichinho, assim, de natureza. Era a vida da família de uns macacos que vivem no Parque Nacional na China, eram macacos dourados, e uma macaca teve um nenê e o nenê nasceu morto. E ela percebeu que ele nasceu morto
E onde estão vocês? Eu quero olhar para vocês, Santo Cristo Redentor. Aí ela percebeu que o neném nasceu morto, mas continuou com ele. Levava para lá, para cá, para lá, para cá, e os fiscais do parque, os guardas do parque, perceberam que o bebê estava morto. E bolaram um plano para tirar o bebê que já estava há 2 semanas apodrecendo nos braços da mãe. Aí deram um golpe, um somebody love you nela e pegaram o bebê e não deixaram mais ela tocar nele. Ela subiu uma parede de pedra, assim, é uma região onde a montanha é pedra pura, praticamente. E nessa parede de pedra nascia perpendicular a ela uma árvore, assim. Então ela tinha uns 30 metros do chão, assim, ela subiu tudo isso, foi até a ponta da árvore e começou a gritar que nem uma louca, assim. A dor de quem ouvia o grito de dor dela, nunca ouvi nada igual. Você notava que era impossível a elaboração da perda, né? Enfim. Bom, vou seguir. Nossa evolução depende do desenvolvimento de tolerância à frustração. É necessário compreender e ter em mente que um quanto de dor é preciso para que possamos compreender o que está se passando conosco e com o mundo ao redor. Além disso, temos que ser capazes de responder por todos os laços entre os objetos que estão dentro de nós e cuidar deles, zelando pela convivência deles conosco e pela convivência deles entre eles mesmos. A evolução depressiva aponta para horizontes de responsabilidade e de cuidado que podem, em algum momento, ser o fundamento ético mais importante da nossa vida e de nossos laços. Freud fala do adeus a seu modo. Diz algo sobre isso em Luto e Melancolia, publicado em 17. Fala da experiência de perda no luto e diz que o eu, ao sofrer algo que ele sente que é perda, o eu cede o lugar ao objeto perdido e tenta se recolher por trás dos muros do superego e de lá buscar compreender o penar pela dor da perda que o objeto causou. Ou seja, o eu se retira de seu lugar para alojar nesse lugar o objeto não mais meu na concha do eu. Isto é, num certo sentido, acolher o morto lá dentro de nós e deixá-lo curando para logo mais deixá-lo ir embora definitivamente. O luto necessita de um tempo para que o objeto perdido fique descansando no silêncio íntimo do sujeito. Porém, no caso da melancolia, esse objeto que irá ocupar o lugar do eu passará muito mais tempo que o necessário hospedado, usurpando a vida do sujeito. Então teríamos um luto não feito, que exige que o morto seja imorrível e que o vivo fique sempre no mesmo lugar imóvel, fixo, rigidificado. Eu vou ler para vocês um parágrafo de um autor italiano chamado Massimo Recalcati, desse livro de aulas que ele deu durante um ano sobre lavoro di luto, melanconia e creazione artistica. Portanto, a primeira definição que vos proponho da melancolia é aquela
de considerar a melancolia como uma alteração do tempo, no sentido que o tempo melancólico é um tempo rivolto ao passado, virado para o passado, preso dentro do passado. É um tempo imóvel, um tempo palude, um tempo bloqueado, um tempo sem tempo, um tempo morto. Um paciente meu, gravemente melancólico, me dizia desconsolado: eu já estou morto, mas o meu problema é que, já sendo morto, não sou morto ainda. Portanto, sou vivo, mas sou morto. Sou morto sem ao menos a possibilidade de morrer. Se nós pensássemos que é uma condição de desespero absoluto, é morto e, enquanto é já morto, não pode morrer, vive em vida a experiência da morte, sem nenhuma possibilidade de separar-se da morte, porque tem a convicção de não poder morrer enquanto já se sente morto. Portanto, condenado pela eternidade a viver a vida de um morto. Sigo mais um pouquinho, Bruno. Tá Posso? ótimo. Manda brasa. Gepeto não faz luto, atua o luto. E uma experiência é diferente da outra. Fazer luto e atuar o luto. Dor não elaborável exige solução maníaca. Luto impossível de ser feito, fuga para a fantasia ou fuga para a realidade. A passagem ao ato, para não viver a dor de uma falta, é diferente da elaboração dessa falta. Simbolismo: planta uma árvore com as sementes da castanha que o filho deixou. Passagem ao ato: me rebelo contra a árvore porque o simbolismo não devolveu a realidade perdida de volta e corto a árvore para fazer um objeto narcísico que me auxilia a evitar o contato afetivo com a experiência de luto. Não sou capaz de morrer com, menos ainda de deixar morrer o morto. Levanto um ódio à realidade e faço dela o que eu quero. Necessito desesperadamente não admitir que o filho morreu. Suplicante pelo retorno do bem perdido, Gepeto necessita estritamente do retorno do mesmo. Necessita da negação que ocupe um lugar onde havia um menino. Necessita de uma negação que ocupe um lugar onde havia um menino e que está perdido para sempre. Impossibilidade de representar a ausência, impossibilidade de fazer uma abstração. Não há um modo de construir uma ideia de zero dentro de um aparelho psíquico intolerante à falta. Este ponto vazio será compreendido como um ataque agressivo contra a possessão do eu. A defesa maníaca pode ser vista pela tentativa da fada azul. Ela se torna cúmplice da solução maníaca, que não passa de uma idealização imaginária da reparação.
E é isto que dá à reparação um aspecto mágico, algo psicótico, porque falseia a realidade ou não a admite. A fada, associada aos espíritos que animam as coisas, substitui, sem levar em consideração o que estaria produzindo de angústia, desespero e trabalho a Gepeto. Resolve dar a ele um novo filho para que ele não sofra a perda daquilo que já foi perdido. E sem vacilação, faz Pinóquio um fantoche sem fios, autônomo, mas vazio de pessoa, um alto sem eu. Simplesmente faz o pedaço de pau vir a vida. Uma vida que, no entanto, não se ancora em nada, está no vazio, é filho, mas não é pessoa, está vivo, mas não nasceu. O filme será a jornada de construção de uma longa transformação até que o boneco deseje poder morrer para vir a ser menino, cuidar de seu pai e perdê-lo para sempre e lançar-se para o seu próprio caminho. Pinóquio, a história de uma substituição. Mal sabia ele de sua dura caminhada. Sua tarefa, que lástima, era ocupar o lugar de um morto. Pinóquio é aquilo ou aquilo que tampona e falseia uma falta emocional de Gepeto. O boneco representa uma ausência, algo que recobre o lugar onde alguma coisa estava. Pinóquio é como o desejo em Freud, é aquilo que finge ser o que falta ao ser. Porém, Pinóquio está condenado a ocupar o lugar onde uma pessoa estava. Está condenado a ser o suporte para uma mentira sobre a dor de uma perda. Pinóquio seria, na linguagem da psicanálise, a ponta do iceberg, o sintoma, a recordação encobridora, aquilo que apenas esconde a verdade de um evento insuportável. Pinóquio, meu Deus, Pinóquio. Que feitiços o fizeram parecer um pensador independente? A insensatez como retórica encobria a paranoia como forma de aprender o mundo. Uma certa sonsice o fazia parecer o bobo da corte. Uma alegria sem razão, um contentamento frouxo, forçado. Que madeira havia dentro da cabeça de um boneco que o fazia confundir insanidade com liberdade? Que podia ele fazer além de produzir um montão de besteiras consideradas pelos paranoides da vila como atitude opositora e rebelde? Como diria meu pai, um banana sem noção. Pinóquio é sincero, não porque saiba algo sobre a verdade, mas porque não tem autocrítica. Ele diz absoluta verdade sem que nela haja nada de pessoal. Sofre da doença da ingenuidade, da doença da inocência, da irresponsabilidade, da mais completa falta de noção das consequências de seus atos. Pinóquio esclarece, ou pelo menos ajuda a apontar, que quem não corre o risco de morrer iminentemente não pode ser responsável por nada, nem mesmo pelo cuidar de si. Então, creio que seja bom convidá-los a pensar que a morte talvez não seja apenas um mal. Pelo contrário, como eu a entendo agora, ela faz parte da responsabilidade e do autocuidado. A morte de um não nascido que recebeu um empréstimo de alma, recebeu a vida que não lhe cabia viver, um direito de vida que só permite que alcancemos o limite dos objetos, das cadeiras, das mesas, não poderia morrer de verdade. Um menino de verdade não se pode ser um menino de verdade porque não se dispõe da brevidade da vida humana que faz da vida
algo especial. É isso aí. Boa. Obrigado. Bonito, intenso. Vamos Obrigado. digerir um pouquinho agora, né, Mi? É, Vamos é ver um se... pouco paralelo ao filme, né? Sim. É mais uma reflexão psicanalítica, né? Joia. Mas eu achei que cabia. Ô, se cabe. Vamos então, né, tentar digerir juntos a fala do Emir? Vamos abrir Tem para o alguém que bate-papo, tá? Será no que o chat. pessoal... Ah, Vocês podem erguer a mãozinha, tá? Ou abrir o microfone. Vamos bater um papo agora, tá? tem alguma coisa no chat, Bru? Ó, aqui tem os agradecimentos, né, do Wilson Klein. A Rafaela falou: espero um dia ser capaz de reflexões tão profundas. Hum, obrigado. Mas vamos lá, vamos abrir a nossa rodada, né? Uhum. Eu achei curioso quando eu me dei conta de que não tinha mulheres no filme. Hum, Você vê pouquíssimas mulheres. É um evento todo girado em torno. Eu acho, enfim, mudando um pouco o assunto, mas eu acho tão pouco. Eu acho que a dor dos homens é tão levada tão pouco em conta que eu acho que o discurso vigente hoje em dia não sabe nem que a gente sofre, né? E é um sofrimento. Estava falando com a minha mulher, ela falou: entre, não tenha medo. Eu falei: não, de você não tenho medo, sempre. Você é uma querida. Eu tenho medo do seu superego. É, porque quando o superego da mina me pega, velho, sobra pouco, né, a intolerância em relação a fragilidade mesmo masculina, eu acho tão, né, eu acho tão relevante, mas ninguém acha. Às vezes eu acho que eu tenho uma coisa saudosista, talvez. Mas é engraçado, hoje em dia vejo muito pouco se falar com carinho dos homens, né? Acho que não se fala. seria bom se os homens soubessem que sofrem, né? Também ajudaria, né? Mas minha mãe sabia, viu, que eu sofria. E ela era mulher. E foi ela que me ensinou a confiança, né? Uhum. Hoje é muita desconfiança entre o casal, né? Enfim. Ó, aqui, Emily, só a Rafaela quer falar? Fala. Fala, Ó, Rafaela. acho que é legal abrir o microfone, Olha né? ela Ela aí. colocou no chat, mas acho que é legal ela falar, né? Fala. Ai, gente, que vergonha. Ah, Boa noite a é todos. uma vida, minha vida foi passar vergonha a vida inteira.
Ai, será que se passar bastante vergonha eu chego num nível de compreensão e reflexão como o senhor? Quem sabe, Dizem que é né? só assim que vai, né? Não tem jeito. Ah, então vou me sentir um pouco melhor agora. Boa noite a todos. Os meus Boa noite. estudos em psicanálise iniciaram agora há muito pouco tempo, então não tenho um conhecimento teórico nem prático muito profundo, mas eu tinha percebido essa questão do papel feminino no filme, né? Uhum, Que na verdade que eu lembro agora de duas mulheres adultas, né? Seriam uhum, aquela, não sei se professora, não me pareceu que fosse professora de fato, mas uma ajudante da escola que conduzia as uhum. crianças, né? É, na escola e na E igreja as mulheres aparecem. isso. E depois aquela dançarina que também tinha marionete bailarina, Ah, né? sim, sim, sim. E eu não lembro de mais nenhuma personagem, né? Tem as Mas fadas, ambas, né? Tem as fadas sim, que são sim, mas numa fadas, né? questão humana, né? Não, não tem. Apenas essas e retratadas de uma forma tão boa, de uma forma tão amorosa, É, e em contraste, os homens, ou o papel masculino do filme é o oposto, né? Os personagens masculinos que têm um maior carinho, uma representação de sentimento, ou algo assim, na verdade são de Gepeto, e aí o restante fica meio complicado de defender alguma coisa, né? Eu não tem sei o explicar filho isso, eu não sei do. se. Tem o filho do nazista lá que faz amizade com o Pinóquio, né? Que é um Pois é, eu menino. acho que eu vi a versão errada do filme, porque tem alguns comentários que tu fizeste que eu não vi. Então eu acho que talvez eu tenha Você visto vê o Pinóquio do Tom Hanks? isso, porque eu tinha. Não. Pois é, eu acho que eu vi É, errado. Eu se percebi, esse, assista o do Guilherme Del Toro e se prepare para se rasgar de chorar. sério. Mas Ah! então talvez não É, tenha o do Tom verdade nenhuma Hanks no eu que eu vou não. falar, porque as percepções vão ser diferentes. Mas Bom, não sei também se quem fez aquele filme tinha uma percepção diferenciada também da história, ou o que que ele queria passar com aquilo ali. Então, eu não sei se tu viste esse filme, se até quando vê, tu pode vi, fazer uma contraposição entre eles, né? Falar um pouquinho pra gente a respeito. Não vi, sei se mas mais eu alguém viu gostei errado. mais do. Eu gosto mais do Guilherme Del Toro, o Pinóquio, o novo Pinóquio com Tom Hanks. É, tem menos apelo, é que você não viu, então não, o apelo dramático é mais profundo nesse do Guilherme, sabe? Tá na Netflix. E é bom vê-lo. É bom ver. Eu achei um filme de uma solidão, né? De muita solidão, de muito desamparo. E Uhum, achei que filme onde a dor da perda é essa ideia, né? Que se você não é capaz de entristecer, você não é capaz de perder. Sem luto, sem morte não há compreensão da responsabilidade e sem luto não há possibilidade de crescimento, né? uhum. E é muito dolorido. Gepeto, né, é um mar de lágrimas, né? E Emir, posso? Eu não Oi, levantei a mão porque eu Deixa, não sei fala. aqui. Oi, Lu, eu acho que tudo a bem, Raquel quer querida? falar. A Ai, Lu tá aí? desculpa. Saudade Então, imensa, saudade imensa. Fala. saudade também. Não, é que alguém acho que quer falar na minha frente, é que eu não sei levantar a mãozinha aqui. Não, vai você, que já já o Tá, outro fala. tá bom. Então, eu só queria, você falando nessa linha da tristeza, né? Eu fiquei pensando, na verdade, eu venho pensando muito nisso, acho que já até compartilhei um pouco com você. Uma vez você escreveu um texto falando do princípio de realidade, que Uhum, poderia ser nomeado de princípio de tristeza, sim, né? sim, é E verdade. Olha, assim, antigo, né? Mas é,
Eu também sou, né? Então, mas aí eu queria, mas eu queria, assim, pensando nessa perspectiva até do Gepeto, né? Assim, quais seriam condições para o sujeito entristecer? Né? Porque hoje em dia é como se fosse uma heresia ficar triste, né? Acho que a gente vive um movimento, você falou dos homens, mas também das mulheres. As mulheres também Sim, não podem, né? sofrer só, não tem quem que cuida, né? Não, 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 temos que ser fortalezas, né? Eu acho que isso tem sido muito, embora fale-se de algo oposto disso, mas é só uma fala. E eu venho notando, até em clínica mesmo, que as pessoas preferem estar deprimidas da perspectiva psiquiátrica, né, do que Aham. se legitimarem tristes, né? É Assim, gozado, né, Lu? O pessoal não sabe que é legal ficar triste, né? Que é importante, que mas dá às um... vezes eu penso que é uma impossibilidade, assim. Eu estou escrevendo um trabalho sobre isso, até as vicissitudes daquele que não entristece, né? Quais os caminhos da É, não da incapacidade de entristecimento? então, se você pegar... É que eu acho que se tem uma má mixologia psíquica, né? Se você pega na mixologia barística, né? Você tem uma série de componentes de drink que são chamados amargos. Uhum, Então, quer dizer, a ideia, quer dizer, a estupidez do Pinóquio é imaginar que pode excluir da experiência emocional a amargura que ela traz. Essa é a asneira fundamental do ingênuo, né? Que eu posso excluir da experiência uma parte porque eu consigo fazer isso mentalmente, né? uhum, E as pessoas, eu acho, né, que se a pessoa vem ao meu consultório, eu passo a ensinar para ela com bastante cuidado como usar os amargos. Os uhum. amargos são fundamentais para fazer um dry martini bem feito, né? São 70 ml de gin, são 5 ml de Noaliprat e 3 gotas de angostura. Ponto. Então, mas se você não inclui o amargo, a pessoa não percebe a experiência. Por isso que a tristeza é o amargo que ajuda a perceber a própria experiência. Né? A pergunta que eu faço para alguns clientes é assim: o que você está sentindo? Ah, não sei. Então precisa saber o que você está sentindo. Se você não sentir o que você está sentindo, a gente não sabe o que você está sentindo. Não, mas eu não sinto nada. Que nem tem um que me chama, mestre, mas eu não sinto as coisas que você quer que eu sinta, mestre. Eu tenho que sentir quais coisas? Diz que eu obedeço. Tá bom, tá bom, meu querido. Você tem que aprender a pôr amargo na bebida. Ah, não gosto de bebida amarga. Tá bom. Tem, não tem futuro, né? Sem amargo não tem. Sem tristeza não tem brincadeira, né? Não tem profundidade, não tem. Então, mas a Não. tristeza não precisa, por exemplo, de uma boa reverie para ela poder acontecer, de uma Um bom samba, internalização, né? Como que é porque o samba do Caetano com o Gil lá? A tristeza é senhora, Ah, aham, sem ela não se faz um samba bom assim, uhum. não, né? mas Vinícius fala, né? Assim, eu Sim, acho que a tristeza é cantada, mas ela não é sim. sentida, né? Não é vivida. Os E caras não é deviam. nomeada. Então, Assim, o que mas eu vejo. todo Não, mundo anda de bicicleta com rodinha. Para andar com tristeza tem que tirar as rodinhas, esfolar joelho, quebrar a cabeça, quebrar o braço, ir para o hospital. Se vira, mano. Ah, não queria que o filho tivesse morrido. Aham. Fechadão. Tamo junto. Também não queria.
Acho que a gente tem uma proposta engraçada sobre a vida, né? Como é que a gente pode fazer ela não ser a vida? O Freud começou com isso, né? Como é que um cara era capaz de transformar uma experiência de satisfação e necessidade de uma experiência de desnecessidade do objeto da satisfação? Então o cara alucina o prazer e fala: ah, mãe, faz-se. Então, se o psíquico prefere, para não reconhecer a dependência do outro, fazer uma ilusão de que ele não precisa, o Freud não escreveu com essas palavras, mas ele fez o anúncio de uma tragédia. Porque nós estamos preparados para não reconhecer a realidade. Apesar de estarmos apetrechados para conhecê-la. Nossa, estou me enroscando em todos os fios aqui. Então essa coisa paradoxal, por exemplo, nós somos, nós enquanto humanos somos frágeis. Os processos competitivos são estimulados por tendências agressivas muito profundas arraigadas na mente de homens e mulheres. Mas a possibilidade de sobrevivência só corresponde aos impulsos cooperativos, não aos competitivos. E nós não somos capazes de criar a ideia de cooperação como fundamento de uma sociedade. Não cria. Eu não sei como funciona. Do mesmo jeito que a gente não cria cooperação, a gente não cria tristeza. Ou melhor, sem tristeza, você não entenderia o que é a cooperação. Só entenderia o que é a competição. Que é brutalidade em cima de brutalidade, eu ganho de você, eu te destruo. Aí, como a gente morre muitas vezes mesmo, e alguns morrem tantas que nunca chegam a nascer, porque a gente fala das pessoas como se elas tivessem nascidas, né? Tá cheio de Pinóquio aí. Tá lotado. Inclusive, tá sobrando. E ele não tem gênero, não, hein? Pinóquio, todos. Todos Pinóquio. Então, né, a quantidade... Estava vindo... Tem um Reels que está saindo de uma psicóloga que ela falava com a Cristiane a última vez que eu vi. Cristiane, olha, burro a gente pode ser, não tem problema, isso faz parte da vida, tranquilo. O problema é ser imbecil. Imbecil é o burro orgulhoso de ser burro. Então eu vou lutar profundamente contra a sua necessidade de ser imbecil. Tá entendendo, Cristiane? Então, depois eu deixo. O Bruno tem esse. Eu tenho. Passa para vocês vão morrer. Ela falando, É muito chega a bom. dar calafrio na nuca. Quando ela fala, Cristiane, vai, lá vai tomar uma bucha. Anda do tamanho de um bonde. Né? E ela arrasa com a mina. Né? É. Eu vou Agora, achar aqui. a psicanálise está apoiada na formação. Como é que eu falo isso daí, gente? O analista é ensinado a mentir. O analista está proibido de falar a verdade. O analista tem que ser neutro. Ele não pode dizer nem lidar com o que ele sente durante a sessão. Tem hordas de imbecis falando isso, hordas. Falando sobre neutralidade como se fosse a pepita de uma relação humana. Bando
Para você ter uma relação humana, você tem que sentir o que está acontecendo lá. Você pode ser elegante e ficar com o teu sentimento com a boca fechada. Não precisa pôr na roda para participar. Agora, o cara é convidado a não sentir. Sabe, tem uma hora que você fica tão cansado da instituição psicanalítica que ela é formada de fiscais e de idiotas, né? Os que pensam são raríssimos. Tem os fiscais que são a equipe de vigilância, o esquadrão anticorrupção, e os banana que obedecem como se fossem uns jegue às regras que eles nem conseguem entender quais são. Então, para entender neutralidade, o cara fica quieto. O burro não é para ficar quieto, é para saber o que você está sentindo. Então, eu não sei, viu, Luciane, a coisa do aprendizado, para chegar na tristeza, está muita musculação, sabe? Essa é que é a verdade. E precisa parar com a mentirosidade, né? Com a mentirosidade. Que é o que o Ferenc se falava, olha, o desamparo é ok, é da vida. Agora, quando ele se torna abandono, aí sim temos um problema. Porque o bebê é capaz de suportar o desamparo. O abandono, não. E o segundo golpe que um adulto pode dar num bebê é ao ele chorar porque está abandonado, o adulto dizer, imagina, eu estava aqui o tempo todo. Mentira! E nós somos ensinados a ser mentirosos com nossos pacientes, porque a gente é neutro, autorizado a ser neutro, convidado a ser neutro, convidado a ser apenas mais um, não é convidado a ser pessoa. Somos todos bonecos que nasceram e não podem morrer. Por isso a gente não sabe o valor da vida. A Ana Freud escreve um comentário. Fala, gente, ela escreve, acho que em, sei lá, 1980, sei lá, alguma coisa por aí. Gente, os caras que chegavam para fazer psicanálise e fazer parte do movimento psicanalítico eram todos os caras que precisavam da análise para sua própria vida. E transformaram a psicanálise em uma vida, na vida de psicanalistas. Não tinha nada de seleção. Os apaixonados apareciam. Depois de tal data, quem começou a aparecer para ser selecionado nas sociedades eram rapazes bem-sucedidos de famílias ricas, fazendo psiquiatria e psicologia. Isso nunca foi interesse da gente. Uhum. Quem é que pode ser psicanalista? Por isso que os psicanalistas coroa, dizem, qualquer um. Chega mais. Né? A ala de frente, chega aí, que você será selecionado aqui na avenida, no samba. Porque se você sambar que nem nós, você fica. Mas não, os caras fazem entrevista, perguntam da mãe, como elaborou o luto, se é pai, se fez análise. Bando de Pinóquio. Emi, Bando de Pinóquio. Fala, filho. deixa eu Passei dos limites, né? interromper. Não, é ótimo isso. Mas a gente tem duas pessoas, daí eu queria aproveitar a fala delas, Fala, né? A por Raquel favor. quer falar e depois a Carolina, tá? Então manda. Por favor, Raquel. O Vitão também escreveu alguma coisa que eu não consegui ler. Você dá uma olhada aí, Bruno.
Vitor cortou o cabelo, hein, Vitor? Vai lá. Ajeitado aí, hein? Raquel, por favor. Oi, gente. O professor Emir é minha diversão nas redes, então. E foi mais um grande prazer ouvi-lo hoje. E assim, eu ia. Obrigado, O que eu, Raquel. imagina, o que eu ia trazer até bem mais para uma discussão inicial, porque era mais sobre o filme em si, né? Porque eu ainda estava digerindo todo o texto brilhante aí, tenho muito a Uhum. digerir. Uma coisa que me chamou a atenção de quando a Rafaela trouxe a questão dos papéis femininos, e ela começou a citar, né? Vocês estavam falando, e assim, nem a mãe tem, né? A mãe do Carlo também não aparece, né? Então Já isso está morta. exato, é muito interessante, porque é realmente, e normalmente, principalmente em luto infantil, assim, é sempre muito a mãe, né? Então o filme já tem isso. E eu ia trazer exatamente uma comparação com o filme, né, o mais novo, que foi, eles foram lançados muito próximos, né, com o filme do Tom Hanks, Uhum. e daí eu pensando mais em obra mesmo, assim, deixei não sei por quê, deixei a psicanálise um pouquinho de lado, depois Tá dessa bom. discussão toda, pensando na obra cinematográfica, enfim, não sei, a perfeição que ela é, acho que eu consigo, para mim, eu posso usar essa palavra, e acho que a ousadia também, Uhum. porque no filme do Tom Hanks ainda, eu acho que é tão simplório e uma visão Uhum. tão comum, tão mais do É. mesmo, e que traz o sentimento, né? O senhor falando tanto essa coisa do sentimento, da necessidade de sentir, e assim Uhum. como talvez vários filmes da Disney, acho que hoje e outras empresas aí têm aprofundado talvez um pouco mais. Mas antes, nos filmes, eles quase que traziam os sentimentos prontos para gente, né? Tá aqui, ó, Sim, você sim. tem que sentir isso, né? Né, E o aqui do senti Del, isso. isso, aqui é isso, inclusive esteticamente. E o Sim. filme do Del Toro, nem esteticamente ele traz isso, ele é todo muito. E eu, assim, eu tenho um pequeno aqui, que por sinal tá aí nos seus barulhinhos aqui, tem 6 anos, e eu e meu marido assistimos com ele. Inclusive Ah, depois. e aí? Então, que a gente não sabia o que vinha, né? Meu Deus! Olha, eu acho que talvez eu vá ter que lidar com isso depois de um tempo, né? Porque Daqui eu durante fiquei. 10 anos, né? Pois é, mas ele vai ter que fazer análise de qualquer forma, já está fato, Sim. né? Bom. E assim, acho que eu posso dar spoiler, porque parte do princípio que todos já viram, né? Mas assim, o que me pegou de fato, que o começo é muito chocante, toda a parte da morte, mas aquela Uhum. morte final do grilo, Uhum. aquilo, aquilo ali eu já estava completamente derrotada. Mas assim, de Uhum. novo, assim, só para e é um filme que depois ganha o Oscar, quer dizer, extremamente Sim. da questão mercantilista e Uhum. capitalista. Uhum. Eu acho que o filme todo, então, ele tem um brilhantismo nesse ponto, né? Era isso que eu Sim. queria trazer, que acho que fazia mais sentido lá no comecinho da conversa. Que é Sim. isso, assim, o quanto algo tão diferente, esteticamente, talvez até chocante, que discute Ah, nazismo e não sei o quê, e ainda me ah, ganha o Oscar perto de um outro que é aquela ah. coisinha, né? E eu adoro o Tom Hanks, mas foi deprimente aquele Também filme dele. gosto, também gosto. Também me senti um pouco triste quando vi. Mas é que o Enfim, Guilherme Del Toro, enfim, né? Ele ele é é craque, né? brilhante, né? Sim, ele traz, né? Enfim, ele desperta algumas emoções ali que são, né? A, Depois fui forma da. assistir uma série de medo dele e não gostei. Aí, Qual que é? tipo Hitchcock, assim, só que Ah, moderna, né? Tá no sim. Netflix também. Mas não gostei, A não. Achei forma da água é muito. dele, né? Ah, é? A forma da água é dele, né? É. É Então, aquele que nossa, tem aquele romance entre a isso, mulher e aquele ser de estranho, uma moça assim. surda, muda, né? E de um ser aquático ali, que é de algo de Isso. É uma. Quem não lindo, é viu lindo, é esse, lindo. nossa É senhora, lindo quem mesmo, tentar. é verdade. Não Enfim, lembrava aquela dele. pois é. O Labirinto do Fauno, né? Sim, esse então, Esse, pelo amor de Deus. pois é, Ai. mas esse eu confesso que então eu tenho um certo medo, eu sou muito. Mas dá medo, ele dá um pouco de Tá? medo mesmo. Preciso reassistir. Mas, enfim, eu só ia contribuir com isso, assim, de trazer, porque eu gosto muito de filmes e tenho essa observação desses outros aspectos, né? Então, Uhum.
Acho Sim, que é claro, gostoso também. Então tá, claro. obrigada, gente. Legal. Imagina. Obrigado você. O filme é filmaço, né? Muito bem feito, né? Muita competência. Uhum. Agora, esse universo, assim... Outra coisa que também a gente poderia falar, né? É que sem a tristeza não há conhecimento, né, gente? Porque o conhecimento é capacidade de reconhecimento do desconhecimento, que de forma positiva se chama curiosidade, né? Nós somos encantados pelo mundo. Aí faço um adendo da Klein. Quando não somos invejosos. Então, só pode apreciar o mundo aquele que chegou no mundo agradecendo ao mundo. Os que não agradecerem não vão entrar na viagem. Inclusive, vão ser a vida inteira medicados por antidepressivo porque não conseguem aceitar que são tristes. Então, as pessoas acham que, não, alegria, alegria, você está na Bahia. Faz favor, né? Que nem meu pai perguntava, você já foi ao banheiro hoje? Né? Quando ele ficava muito irritado com a gente, né? Antes de mandar, ele perguntava se a gente tinha ido, né? Então, os alegres, né? Eu tenho vontade de perguntar, você já foi? Né? Porque mesmo a alegria sem a tristeza, ela é só euforia. E euforia não é alegria. E a melancolia sem a tristeza, ela é, ela é uma doença da tristeza, né? A melancolia é uma inflamação da tristeza até o ponto em que a tristeza se torna uma dor insuportável, né? E a melancolia, ela não é um sofrer, ela é um acusar, é diferente, né? Enfim, né? Nós toleramos pouco o que nos encanta. Por causa daquela lógica que eu coloquei, aquilo que nos encanta, nós somos dependentes, a gente odeia aquilo que é dependente, né? A Cecília aí. Oi, Cê, boa noite. Obrigado. Então, o ódio, porque se você não agradecer pela dependência, não tem, você não vai achar ela suportável. Você vai entender que a leitura do dependente é que eu sou menos que você, né? Eu tenho um cliente que ele se acha menos e ele ama não porque ele gosta, mas porque aquilo ele não pode perder aquilo que ele conseguiu. Entende? Não tem um amor pela coisa, não. Aquilo é para tampar mesmo. Então, ele não pode mexer. Enfim. Uhum. Bom, Bruno, não Deixa. sei, já estou passando da hora aí. Não, peraí. Calma lá, que nós Estou temos mais esperando. uma ainda. Bem comportado. Tem mais ainda, aguenta. A Tá bom. Carolina quer falar? Carolina, por favor. Ah, Boa fala, noite. Carolina. Muito bom estar aqui, muito bom ouvir tudo isso. Uhum. E uma imagem ficou muito forte enquanto você falava, Emi, aquela imagem do morto descansando no eu.
Sim, sabe, sim. maturando. Uhum. Se o senhor puder depurar um pouco mais sobre isso, eu fiquei curiosa por entender um pouco mais desse olhar, porque ressoou fundo aqui. Ainda tá essa Aham. imagem, sabe? Sei. Até cheguei a desenhar aqui enquanto o senhor falava para lembrar desse exemplo. Eu que estou vivendo duplo luto, parece que chegou assim como Aham. sabe, uma chave que conseguiu Sim. transmitir bem o que eu passo. Muito, muito É. bonito ao mesmo tempo, doído e bonito. É. Mas eu acho que é isso que a tristeza traz. A beleza das coisas, dos adeuses, né? Do adeus, a beleza do nosso coração, né? Do quanto a gente gosta das pessoas que vão embora, né? Então, enfim, né? É uma arte, né? Saber perder, né? O que eu estava escrevendo ali, na verdade, é uma coisa um pouco mais simples, que é a ideia de que dentro de nós, que o Freud pensa que dentro de nós nos retiramos para deixar o morto morrer dentro de nós. E esperamos ele passar um tempo por lá, e aí o luto se encerra, né? Vamos dizer assim, né? Em 6 meses é esperado que a pessoa tenha feito a digestão. Quando esses lutos eles são infinitos, né? Aí os processos que estão em jogo são outros processos que não os de perda. Quando os mortos ficam dentro de nós a vida inteira, eles são processos de rancor. Eu não deixo o morto morrer e não deixo ele ir embora. Que nem aquele texto que eu li do italiano escrevendo sobre trabalho de luto. Então, eu não sei, se eu fosse o morto, eu agradeceria que não pesasse em cima de mim, né? Eu É isso que eu achei gostaria. muito bonito, É, muito bonito, Emi, sabe? Assim, ter um tempo, eu posso acolher essa tristeza, essa imagem, né? Que às vezes isso. traduzir Freud não é tão fácil. E Sim, o sim, senhor sim, conseguiu sim. traduzir isso para mim de uma forma muito bonita. É, Esse morto, ele vem, eu me aproprio dessa dor, dessa tristeza, isso, dessa isso, ausência, ela descansa, sabe? Tem um isso. descanso em mim. Eu posso viver aquilo e Isso. deixar ir. Porque eu percebo muito também na clínica, alguns clientes não querem viver o luto, então não deixam nem o morto chegar, É, né? E outros que seguram o morto a vida toda, é, né? Então eu é. percebo bem esses extremos. E essa imagem É, do ou depurar as o morto. histórias, né? Tem pessoas que levam, nem sempre mortos, mas levam histórias mortas sobre si mesmas e não percebem que as histórias já morreram, já acabaram, já estão datadas, já venceram, né? Então, eu não sou, assim, por exemplo, quando eu discuto com os meus clientes, com meus alunos, com meus amigos, colegas como o Bruno, a, 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 mo- a, o, de- o- como é que eu falo? O passado não é uma, se me aconteceu isso. Para todo mundo acontecem coisas que eles não estavam preparados para que acontecesse. Não tem importância o que aconteceu, né? Eu preciso me preparar para o que vai acontecer, né? Eu preciso estar bem treinado para enfrentar o que vem, né? Então, não acho que a minha preocupação é com o passado da pessoa. Eu até respeito, fico triste com as histórias que escuto que são tristes, né? Mas não é essas que orientam minha escuta, né?
o que eu estava falando com o Bruno hoje cedo. Eu ouço. Eu falei para um cliente meu assim: ah, você gostaria muito que eu curasse você do que você sente que sofre. Ele falou: é verdade. Eu falei: então, eu só posso curar você do que eu sinto que você sofre. O que você sofre, você vai ter que curar sozinho. Porque eu, como trabalho com o que eu sinto que sofro, e eu sofro você em mim, então eu cuido do que você me faz sofrer, né? Vitor está com a mão levantada. Fala, Vitor. Tá bom Vai assim, lá. Carolina? Tá sim, muito grata. Vai lá, Fala, Vitor. Vitão. Tá. Então, professor, eu acho que ouvindo, né, esse maravilhoso texto né, que é por isso que eu distingo o diamante do grafite, né, que eu falei. Ainda bem que eu nasci ouvindo, né, cresci ouvindo fado, né, e tem um fado, Alma Minha, que é uma poesia de Luiz Vaz de Camões, cantado por Amália Rodrigues, que descreve bem isso. A tristeza, existe um ganho quando a gente sente essa tristeza. É necessário ser triste também, né? Muito Sim, bom isso. sim, eu acho. Eu acho fundamental. Eticamente, né? Eu acho que tem uma diferença ética. Porque é na tristeza que a gente é empático. Na neutralidade, você não é empático. Você é antipático. O neutro é antipático. Eu não sei por que é que os analistas acham que o aprendizado da antipatia lhe confere a neutralidade. Eu não alcanço. De verdade, não alcanço. Uma supervisora minha falou: uma vez encontrei meu analista da praia, na praia, encontrei ele na praia. Aí um aluno perguntou: e aí, como ele estava vestido? Ela falou: de divã. Imagina o cara de sunga aparecendo um divã neutro na praia. Uma mochila de divã, né? Enfim, vamos lá, Bru. Bom, deixa eu ver. Aqui a gente está no horário, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Se não tiver mais ninguém. A Aero, né? Colocou da Clarice Lispector, né? O que ela falou? Ela Deixa eu ver. colocou. O que quer falar, Aero? Não? Ela falou: o que seria de nós, simples mortais, sem a tristeza de Clarice Lispector? Ah, sim. Uhum. Não sei se ele... Enfim, né? 30% da população é estúpida. Só 30? Sim, vamos dizer assim, afirmado, eu acho que 30 tá estatisticamente comprovado, né? Mesmo na... Eu acho que são 90, mas enfim, eu não posso. Eu não, Bom, eu não posso soltar as minhas vontades aqui. não, mas aí a gente joga pro Bion. Bion falou isso também. Ele não É, usou a estatística, mas ele também falou. Achei muito bonito também no começo também do que você falou. Acho que o primeiro highlight foi o que eu mais gostei, assim, aham, pela tanto chamando a atenção, né, o que no filme ilustra essa masculinidade, essa infantilidade masculina eterna, né, aham. e talvez insuperável, né? Sim, Desgraçada, insuportável, insuperável. e que o Bion brinca com isso. Acho que a gente está na infância ainda, né, Ixi,
civilização, Sim, em todos os piores aspectos, né? E provavelmente a sim. gente estoura uma próxima bomba atômica muito antes da gente fazer um progresso, por assim dizer, né? Para chegar à tristeza, ixi, vamos mesmo. Antes de chegar à tristeza, a gente vai destruir muita coisa, né, Stan? Bom, então, e se é que chega, porque a brincadeira talvez a bomba acabe com a gente antes, né? É bom. Os caras têm, como é que se diz, armamento suficiente para destruir a Terra mais de 100 vezes. Bastava uma. Para você ver como a inteligência dos sujeitos, a inteligência é estúpida, né? Quer dizer, puta que me pariu, né? Deus é No do mais alto grau. Nossa, né? A gente ama a estupidez, né? A gente ama a estupidez. As biribas, os Oppenheimer tá bom aí ainda na moda, né? Tava pensando nele. E o Lacan complementa esse Bion falando, bom, e se a gente conseguir ainda se matar, ainda pelo menos fez alguma coisa, porque até agora não fez nada, né? Nem para Nem ter isso. feito nada. Incompetentes de ponta a ponta, né? É, A mas gente sabe que é a boca. é uma desgraça. Mas, não, fantástico. Toda muito crucial a tristeza em todos esses momentos e aspectos, e que a gente ainda Sim, está longe mesmo de muito importante e bonito. infelizmente. Né? E muito distante. Mas sabe que não faz muito tempo teve uma discussão na sociedade brasileira, acho que foi no segundo semestre do ano passado que eu fui, que eles estavam discutindo o mal, assim, sabe? O mal. Sei. Que foi uma puta discussão assim, muito valiosa, porque eles chamaram por um bom tempo, tava aquela Rael Borax. Você conhece ela, Sei. pessoalmente? Conheci pessoalmente quando trabalhava com o Di Loreto. Sim, Conheci, sim. ela era uma das que estava apresentando, eu não lembro o nome Sei, dos outros dois, mas foi muito sei. bacana eles resgatando alguns psicanalistas que trabalharam o mal, né, de uma Uhum, forma mais específica, tal como acho que você geralmente trabalha a tristeza. uhum, Porque da mesma forma que você também chama atenção, acho que mesmo a alegria a gente não deu conta de saber nem o que é alegria. Como a uhum. Cecília brincou aí, Sim, enfatizou, grifou o que você falou, confunde com euforia, ou faz uhum. outra coisa que nem a alegria, né? Que não é, Sim, não são as coisas sentidas. A maldade era uma delas, né? que foi trabalhada sim. então nessas reuniões e que foi muito bonita, porque justamente eles tentando, não, tem uma coisa que é maldade, e que essa história da humanidade inteira, do romantismo, Uhum, tudo é amor, né? E o uhum. amor também muito mal entendido, né? Sim, sim, O amor, não, é tudo, o tratamento é pelo amor, a cura, sempre, tudo é pelo amor, a salvação é pelo amor, né? sim, sim. Quando deveria-se muito privilegiar ou chamar atenção. Eu gosto daquele do Sloterdijk também, o filósofo que faz a história. Tem o Walter Benjamin fala, né? A história devia ser contada do lado do perdedor, né? Aham, A, a, sim. a Bárbara Cassé brinca, devia ser contada do lado da puta. E o Sloterdijk tem a versão dele que é, bom, pois é, a gente contou a história inteira da humanidade, sempre, desde Jesus Cristo, no mínimo, Jesus Cristinho, o amor, Uhum, tudo é o amor, o evangelho do amor, devia ser contada do ponto de vista da ira, diz o sim, Sloterdijk, que é sim, fantástico, né? Caramba, não sim. teve a história contada do ponto de vista da fúria, da ira. Seria lindo, lógico, com a da tristeza, acho que ainda demora mais uns séculos mesmo Ah, pro evangelho da tristeza. acho que não chegaremos, querido, porque é evolução ética, né? Então, eu não sei como é que um macaco se torna. Não sei. Tem muita selvageria ainda, né, na gente. A gente Sim. precisaria perder os genitais, aí eu acho que amansa um pouco. Você sabe, inclusive, eu acho que os políticos deviam passar por um processo de castração antes de ser eleitos. Que eu acho que diminuiria significativamente a mentira. E a roubalheira, a corrupção, eu acho que sem genital. E se não der certo de ficar sem genital, só a gente tira os dois, o genital e o orifício. Aí, quem sabe,
É porque a gente, com o corpo que tem, a gente é muito violento, né? Tem muita brutalidade concentrada. Como é que diz, Stanislau? O inconsciente tem milhões e milhões de egos depositados no seu fundo, né? Então, ou seja, tem milhões e milhões de guerras e de ódios e de iras e de, né, brutalidade, mas deve ter também os ossos soldados de pessoas que foram cuidadas, né? Então, torcendo para que alguém cuide de nós, muito. Emir, Fala, oi. primeiro eu agradeço, que foi excelente. Estou ainda aqui tentando digerir todo esse texto. Ainda bem que foi gravado, para eu escutar de novo. Obrigado. Né? Eu fiquei pensando, você estava falando agora da mentira, né? Fiquei pensando que ele usa, né, no filme várias vezes o nariz, né, do Pinóquio em determinadas situações diferentes, né? Sim. Não sei se quando ele parece que o Pinóquio entristece e começa um processo de alguma coisa ali. A hora que ele vê o Gepeto falando que ele é um fardo, né? E aí ele fala, e o nariz dele não cresceu, né? Então, achei bonito, porque ele começa a perceber, né, a questão do símbolo, né? Assim, a simbologia da coisa, e ele entristece com isso. Aí ele vai embora, e daí ele começa a trabalhar para ganhar dinheiro para mandar para ele, só que depois não chega o dinheiro, mas sim. tem uma coisa muito interessante aí. Depois também tem um momento que eles usam o nariz lá para sair da baleia, não sei Se se você salvar, lembra. né? Para se salvar. Achei interessante essa aí, achei muito legal o que você falou também. Não tinha pensado nisso, que é uma consciência moral com expressão corporal, né? A gente tem muitas por aí, né? Achei legal isso também. Tem mesmo. Que engraçado eu acho sobre a mentira, eu acho engraçado uma coisa. É verdade que mentir é necessário. Pois é. É isso que ele diz, né, no filme, na verdade. Mentira, é impressionante que a gente não consegue. Outro dia, meu neto, não sei o que eu perguntei para ele, ele me respondeu. Eu falei, ai, Nicolas, pelo amor de Deus, mente de vez em quando, não precisa dizer que não vai vir porque não quer ver nem o avô nem a avó. Né? Passa uma vaselina, né, filho? Fala Né? que tá Dá uma cansado, né? mentidinha, fala, não, eu tenho futebol, eu vou sair com os amigos, né? Sei lá, inventa. Não, mas pá, né? Deixa eu ver aqui. A Sueli, vai lá, Sueli, manda. Eu acho que vai, a minha fala um pouquinho ao encontro do que a Sandra falou, né? Lembrando daquela cena em que eles tentam se salvar, né, de toda aquele momento difícil e ele é incentivado, acho que pelo próprio Pinóquio, a mentir, né, para que o nariz crescesse e aí eles pudessem Sim. se utilizar Escalar o daquele nariz, né? caminho, escalar, né? Sim. Então, assim, é aquele momento em que mentir o salva, né? Uhum. Em uma situação difícil, né? O problema é que meu superego não acredita em nenhuma mentira que eu conto. Ele sempre me diz a verdade que há na minha mentira, então aqui dentro não me salva. Bem que eu queria enganar ele, mas não engano. Mas eu acho o filme genial em todos os sentidos, né? Acho muito interessante, muito mesmo. Tá Ó, bom, minha gente. deixa eu, só antes de encerrar, Emir, o Zé Renato deu uma sugestão sobre um filme que trabalha a questão da morte e do luto. O filme se chama A Partida. É um filme japonês de 2008. O Zé deixou aqui no chat. Shishinoro.
É aquele que os caras são especializados em vestir o morto, né, Zé? Isso É mesmo. genial. É genial. Vou atrás desse. Vale a pena. Puta filme. Bom, Emir, Beijo, brigadão, gente. brigadão pela Obrigadíssimo. potência, pela força, pelas reflexões. E volte sempre. Ó, se chamar, eu volto. Se não chamar, não tem jeito, né, Bruno? Vou chamar. Faz vou favor, chamar. né? Você não me vem pôr em situação. Já Trata de estamos chamar. chamando. Vou chamar. Um beijo. Obrigado, Beijo, pessoal. gente. Um abraço. Amei ver Obrigado, vocês. boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, Emílio. Obrigado. Obrigada, Bruno. Obrigado. Obrigada, Valeu. Sandra. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço. Abraço.